Como vocês já sabem, essa edição do Recreio nas Férias tem como proposta a educação para a sustentabilidade. E sua intervenção está fundamentada em 4 princípios: respeito pela natureza, respeito aos direitos humanos universais, justiça econômica e cultura da paz. Com essa intenção, um dos desafios a serem enfrentados na construção de um agir sustentável recai na igualdade entre meninos e meninas, o que envolve aquilo que denominamos de questões de gênero. Essa não é uma nova temática para o Recreio nas Férias, na medida em que já integra a produção de livros e vídeos direcionados para a capacitação de seus profissionais. Pensando sobre isso, cabe uma pergunta: por que as questões de gênero são mencionadas? E que vínculos podem ter com a ideia da sustentabilidade ou do fomento a atitudes sustentáveis? É sobre isso que eu vou conversar com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que aquilo que é mais considerado como sendo apropriado para meninos ou para meninas resulta de processos culturais e históricos que vêm desde antes do nosso nascimento. Compra-se, por exemplo, uma roupa rosa ou azul se a criança for uma menina ou um menino, assim como os brinquedos serão escolhidos também de modo diferente. A elas serão dirigidas expressões tais como princesinha, bonequinha, e a ele termos como garotão, gatão, gostosão. Sobre seu futuro também serão projetadas perspectivas distintas. Ela vai ser bailarina, professora, enfermeira, médica. E ele vai ser cantor de rap, jogador de futebol, advogado ou, quem sabe, piloto de avião. Também serão inferidos lugares de maior circulação e vivência para ele e para ela. Se for uma menina, pressupõe-se que vai ajudar a mãe a cuidar da casa e dos irmãos. Se for menino, aprenderá um ofício, irá trabalhar ou fazer bicos para ganhar algum dinheiro. Não é mesmo? Percebam quantos exemplos estão definindo atributos e funções relacionadas aos homens e às mulheres. Quero chamar a atenção de vocês que esse mesmo processo acontece no esporte e no lazer, quando indicamos que os meninos façam algumas atividades e as meninas façam outras. Essa separação acontece em função de questões que são biológicas, ou seja, o sexo das crianças, e desse modo produz diferenças que são de gênero. Vou explicar melhor essa relação. Por gênero, entende-se a condição social através da qual nos identificamos como masculinos e femininos. É diferente de sexo, termo usado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres e vice-versa. O gênero é construído social e culturalmente e envolve um conjunto de processos que vão marcando os corpos, a partir daquilo que se identifica como sendo masculino ou feminino. Quando dizemos a um menino que ele não deve chorar porque isso é coisa de mulher, ou ainda, quando ensinamos às meninas que elas não devem participar de atividades que exijam força, porque isso é coisa de homens, estamos reforçando os modos de ser masculino e feminino como são aceitos e desejáveis na nossa cultura. No entanto, vale lembrar que essas representações não foram sempre assim. Há algum tempo, por exemplo, um menino que usasse cabelos compridos e brincos provavelmente teria sua masculinidade questionada, visto que essas marcas eram consideradas como femininas. Nos dias de hoje isso não se aplica, porque os brincos fazem parte dos adornos corporais tanto de um quanto de outro, assim como o uso de cabelos compridos, curtos, coloridos, piercings e tatuagens. Esse exemplo ajuda a pensar numa outra questão importante sobre o gênero. O que é ser masculino ou feminino? Será que poderíamos nos referir a esses termos no singular, ou não poderíamos pensar que existem diferentes formas de viver as masculinidades e feminilidades? Por que um menino não pode chorar? Ele será menos homem se proceder desse jeito? Será que uma menina não pode usar cabelo curto, jogar futebol sem que se pense que ela quer ser um menino? Por que temos que inibir os desejos e as vontades das crianças? Será que ter cabelos compridos, jogar futebol, usar boné, brincos, dançar ou brincar de bambolê são atitudes apenas de um ou de outro sexo? Não seriam essas práticas possibilidades que os meninos têm, e também as meninas, de vivenciar os seus corpos e os seus movimentos? Se tivermos nosso pensamento orientado pelas representações dominantes do que seja masculino e feminino, certamente não vamos incentivar as meninas a jogar futebol, ou os meninos a brincar de bambolê, não é verdade? Mas se isso pode ser diferente, por que não o fazemos? Será que não podemos possibilitar que todos vivenciem de forma bastante diferente o seu movimentar e se expressar por meio de seus corpos? Educar para a sustentabilidade e para a cultura da paz pressupõe atenção a essas questões, de forma a respeitar a diversidade dos sujeitos. Isso implica desenvolver estratégias que contemplem a equidade de gênero,
minimizando desse modo algumas das desigualdades que existem entre a participação de meninos e meninas nas atividades de esporte e lazer, especialmente no recreio e nas férias. Com isso, quero dizer que, em grande medida, são os meninos que usufruem das maiores oportunidades na prática de atividades esportivas e de lazer. Essa diferenciação em relação às meninas acontece em função de aspectos culturais e sociais, que nem sempre percebemos. Vejamos alguns deles. As meninas são educadas a ajudar no trabalho doméstico e no cuidado com a casa e com os irmãos, o que diminui o seu tempo para o lazer. Frequentar alguns locais nos quais se desenvolvem atividades de lazer, por vezes, é considerado como perigoso para as meninas, em função da violência, inclusive sexual. Mas será que também não seria para os meninos? Alguns programas sociais investem em modalidades esportivas que geralmente são mais praticadas pelos meninos, como, por exemplo, o futebol, deixando descoberto atividades nas quais as meninas aderem com maior frequência e disponibilidade, como a ginástica, a dança e os jogos. Algumas modalidades esportivas não são recomendadas para as meninas porque são identificadas como muito agressivas ou que podem machucá-las. Mas também não podem machucar os meninos quando praticam essas mesmas atividades? Por que essa preocupação está centrada nas meninas e não nas crianças em geral? É muito comum identificarmos nos projetos sociais que os espaços como as quadras, os campos, os ginásios são prioritariamente destinados aos meninos, enquanto as meninas ficam com os espaços secundários, como os cantos e as laterais dos ginásios, as quadras adaptadas e improvisadas. Não é isso que desejamos para o recreio nas férias. Entendemos que desigualdades como estas devem ser superadas, na medida em que nossa proposta busca educar para a sustentabilidade. Isso evoca a celebração da diversidade, que nada mais é do que perceber que as crianças são diferentes e devem ser respeitadas para que possam viver em harmonia. Ser diferente não significa ser desigual. Esse princípio é guiado pelo respeito, pela justiça e pela cultura da paz, uma vez que valoriza o diálogo, a solidariedade, a compreensão, a aceitação do outro e não apenas a tolerância. Se pensarmos que a diferença de gênero não pode diminuir o exercício de direitos de uma pessoa, necessitamos criar estratégias capazes de minimizar essas desigualdades. Essa ação pressupõe um trabalho voltado para a equidade de gênero, entendida aqui como a condição de igualdade de direitos para todos os sujeitos, independente do gênero masculino ou feminino. Equidade de gênero, portanto, refere-se à construção da igualdade do usufruto de direitos e de bens sociais, a partir do reconhecimento das diferenças entre as pessoas. Significa ainda a valorização de atributos considerados masculinos e femininos, seja na vida individual, seja nas práticas sociais. Não basta apenas igualar o acesso de meninos e meninas nas ações do recreio nas férias, se não criarmos estratégias nas quais as crianças também tenham igualdade de oportunidades. Ou seja, ao planejarmos as atividades a serem desenvolvidas durante a semana, precisamos considerar que os sujeitos são diferentes e precisam ser respeitados nessa diferença, inclusive de gênero. Para tanto, precisamos desenvolver estratégias direcionadas para a coeducação, isto é, que valorizem os aspectos positivos para que todas as crianças tenham acesso à maior variedade de atividades possível. Tal exercício elimina as práticas discriminatórias e educa para atitudes sustentáveis, o que envolve o respeito ao outro, a aceitação das diferenças como princípios a serem valorizados. Agir em busca da equidade de gênero se traduz em compromisso político e ético, na medida em que se orienta pela valorização da diversidade dos sujeitos e pelo respeito às suas singularidades. Ao agirmos desse modo, estamos possibilitando que cada criança vivencie com prazer e alegria experiências de sociabilidade, de autoconhecimento e de educação. Dessa forma, fazendo com que sejam sujeitos protagonistas da sua história pessoal e da sociedade em que vivem. Nesse sentido, é inegável ressaltar o papel pedagógico desempenhado por cada sujeito envolvido no recreio nas férias. Sua intervenção pode fazer grande diferença na construção de práticas, discursos e valores mais democráticos e solidários, considerando a equidade de gênero. Intervir nessa direção implica promover uma educação voltada para a construção de atitudes sustentáveis. Não nos furtemos de tal possibilidade. Faça você também a sua parte.